Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, eu vou resolver a questão número 3 da lista 5, que eu não consegui resolver hoje no nosso encontro no Meet, tá? Então, olha só, a gente tem que calcular o valor dessa expressão aqui, então, cossecante de x menos seno de x sobre secante de x menos seno de x. E a informação que nós temos é a seguinte, que a cotangente de x, ela é 5/2. Então, ok. O que a gente tinha feito, né, hoje de manhã? A princípio, eu tinha substituído tanto a cossecante quanto a secante pelas suas definições. E é isso que eu vou fazer de novo, tá? Então, olha só, a cossecante de x, ela é, na verdade, 1 sobre seno de x, né? Então, eu substituí ali no lugar da cossecante por 1 sobre seno de x. E aí, ali, a gente mantém, né, o seno de x, que não tem o que fazer. Então, menos seno de x. E aí, tudo isso sobre... Da mesma forma, aqui no denominador, a secante, né, a definição dela é 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre cosseno de x menos o seno de x. O seno de x a gente só copia. Então, olha só, a gente chegou numa expressão aqui que envolve seno e cosseno. Bom, por enquanto a gente vai parar aqui. E aí, a gente vai pensar nessa parte aqui da cotangente. Olha só, o problema nos informou que a cotangente de x, ela é igual a 5/2. Bom, a cotangente, qual que é a definição dela? Ela é 1 sobre tangente, mas também ela é cosseno de x sobre seno de x, certo? Essa é a cotangente. E isso eu sei que é igual a 5/2. Então, olha só. Temos que cosseno sobre seno é igual a 5/2. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar isolado ou o cosseno ou o seno, tá? Então, olha só, aqui está mais fácil eu deixar o cosseno isolado. Percebam que o seno aqui, ele está dividindo, então eu passo ele lá para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com o cosseno de x isolado igual a 5/2 vezes o seno de x. Então, ó, descobrimos aqui que o cosseno de x é igual a 5/2 vezes o seno de x. Qual que é a ideia aqui? Se a gente descobrir um valor numérico para o cosseno, aliás, se eu descobrir um valor numérico para o seno, eu vou descobrir um valor numérico para o cosseno. E aí, se eu fizer isso, depois eu posso vir aqui naquela expressão que a gente está manipulando e substituir os valores aqui, porque agora a gente reescreveu essa nossa expressão em função do cosseno e em função do seno, tá? Essa vai ser a ideia. Então, olha só, temos que o cosseno vale isso. Agora, o que a gente vai utilizar? A gente sabe que eu preciso de uma expressão que envolva tanto seno quanto cosseno. Então, eu penso na nossa relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, no lugar do cosseno, eu vou substituir por isso aqui, ó, 5/2 de seno de x. Então, olha só, aqui eu tenho seno ao quadrado, continua, mais cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar 5/2 vezes o seno de x, tudo isso elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a 1. E agora, ó, eu tenho uma expressão aqui que só envolve o seno de x. Então, eu vou conseguir um valor numérico para o seno de x. Essa é a ideia.
Então, continuando aqui, ó, seno ao quadrado de x mais, eu tenho que elevar esses 5 meios vezes seno de x ao quadrado. Então, isso vai dar 25 sobre 4, e o seno também fica ao quadrado. E isso tem que ser igual a 1. Agora, eu percebo que eu tenho seno ao quadrado aqui e seno ao quadrado aqui. Então, eu consigo colocar esse seno ao quadrado em evidência. E aí, o que sobra aqui dentro do parênteses? Sobra 1 mais 25 quartos. Ó, lembrem-se que se eu fizer a distributiva aqui, né? Ó, eu tenho que voltar para a linha anterior, né? Então, tá correto. E isso tem que ser igual a 1. Aí, aqui eu tenho que somar 1 mais 25 quartos. Então, eu faço MMC. E aí, isso vai dar 4... 25 mais 4, 29 quartos. Qualquer coisa, vocês façam a conta aí, tá? Mais devagar. Vai dar 25 quartos. Igual a 1. Ok. Olha só, esse 4 aqui, ele está dividindo, né? Na verdade, eu poderia até escrever assim, ó. Seno ao quadrado de x vezes esse 29 e tudo isso sobre 4, né? Já que está tudo multiplicando ali. Então, eu posso fazer isso, tá? Isso é igual a 1. Então, esse 4 está dividindo, aliás, eu passo para lá multiplicando. Então, seno ao quadrado de x é igual, vezes 29, né? 4 vezes 1, 4. Agora, o 29 está multiplicando, passa dividindo, porque aí eu vou deixar isolado esse seno ao quadrado de x, igual a 4 sobre 29. Mas eu não quero saber de seno ao quadrado, eu quero saber de seno, né? Então, eu tiro a raiz quadrada de ambos os lados, e aqui vou ficar com mais ou menos raiz de 4 sobre 29. Aqui, a gente tem a informação que esse x, ele pertence ao primeiro quadrante. Porque ele está dizendo aqui, ó, que o x está entre 0 e π meios, né? Então, é o primeiro quadrante. Então, o seno no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, eu vou descartar o negativo e vou ficar com mais a raiz quadrada de 4 sobre 29. E já vou extrair essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. E embaixo, no denominador, eu fico com raiz de 29. Então, eu descobri que o seno, ele é igual, o seno de x é igual a 2 sobre raiz de 29. Ah, preciso racionalizar? Não vou racionalizar, tá? Vou deixar para simplificar tudo no final. Então, olha só, descobri que o seno de x é isso. Ok, descobri um valor numérico para o seno de x. Agora, eu vou descobrir um valor numérico para o cosseno de x. Então, eu vou voltar aqui, ó, nessa expressão aqui, e no lugar de seno de x, eu vou substituir por 2 sobre raiz de 29. E aí, eu vou conseguir um valor numérico também para o cosseno de x, ó. Então, voltamos aqui nessa expressão. Isso é igual a 5 meios vezes 2 sobre raiz de 29. Aí, o que acontece? Esse 2 com esse 2 cancela. E aí, o cosseno de x, ele é 5 sobre raiz de 29. E aí, descobrimos um valor numérico para o seno e um valor numérico para o cosseno. Agora sim, a gente pode voltar para a nossa expressão aqui
e completar aqui, né, com o valor do seno e com o valor do cosseno. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar tudo isso aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente poder trabalhar ali. Vamos ver se dá certo aqui. Primeiro puxar essa parte aqui. Ok, então vamos continuar nossa conta aqui. Olha só, então a gente tem que 1 sobre seno de x. Então, no lugar do seno, a gente substitui por, deixa eu lembrar quanto que é o seno, 2 sobre raiz de 29. Então, 1 sobre 2 sobre raiz de 29, menos o seno de x. Então, o seno de x é 2 sobre raiz de 29. Tudo isso sobre 1 sobre cosseno de x. Então, 1 sobre o cosseno de x, a gente descobriu que é 5 sobre raiz de 29. Tá? Menos o seno de x, que é de novo 2 sobre raiz de 29. Bom, então aqui, né, a gente pode fazer esse 1 dividido por 2 sobre raiz de 29, eu copio a primeira vezes o inverso da segunda. Só que a primeira é 1. Então, o inverso da segunda ali vai ficar 29, raiz de 29, aliás, sobre 2. Menos isso aqui, né? Que é 2 sobre raiz de 29. Tudo isso sobre, aqui de novo, divisão de fração. Então, copio a primeira, que é 1, vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda vai ficar raiz de 29 sobre 5. Menos aquele 2 sobre raiz de 29. E aí, gente, é fazer as contas, tá? Então, ó, eu estou diminuindo aqui duas frações que têm denominadores diferentes. Então, eu tenho que fazer o MMC, né? Só que nesse caso, como eu tenho uma raiz aqui de 29, o MMC vai ser a multiplicação desses dois caras. Então, eu fico com 2 raiz de 29. E lá no numerador ali, eu vou ficar com 2 raiz de 29 dividido por 2, vai ficar raiz de 29. Então, vai ficar raiz de 29 vezes raiz de 29. Menos 2 raiz de 29 dividido por raiz de 29, vai sobrar só o 2. Vezes aquele 2 lá, vai ficar 4. Esse é só o nosso numerador, dividido por... Aqui, de novo, faço o MMC. Então, o MMC vai ser 5 raiz de 29. E no numerador, a gente vai ter 5 raiz de 29 dividido por 5, sobra o raiz de 29 de novo. Então, raiz de 29 vezes raiz de 29. Menos 5 raiz de 29 dividido por raiz de 29, sobra o 5, vezes 2, menos 10. Então, olha só, raiz de 29 vezes raiz de 29 é simplesmente 29, né? Porque cancela a raiz. 29 menos 4 é 25. Então, 25 sobre 2 raiz de 29. Sobre a mesma coisa aqui embaixo, ó. Raiz de 29 vezes raiz de 29 é 29, menos 10 vai dar 19. Sobre 5
raiz de 29. Então, simplificamos um pouco aqui. E agora eu tenho divisão de fração. Então, copio a primeira, que é 25 sobre 2 raiz de 29, vezes o inverso da segunda, que vai ficar 5 raiz de 29 sobre 19. Temos duas frações multiplicando e eu tenho raiz de 29 no numerador e no denominador. Então, posso simplificar. E aí, resta 25 vezes 5 é 125. Sobre 2 vezes 19 é 38. Então, fechou no gabarito. 125 sobre 38 avos. Tá? Essa é a resolução da questão 3. De repente, aqui, né, como ficou bastante conta, a gente poderia ter tentado fazer o MMC antes aqui, ó. Fazer o MMC com o seno de x, como eu tinha feito hoje de manhã, para ficar um pouco melhor as contas aqui quando a gente substituir o 2 sobre raiz de 29 ou o 5 sobre raiz de 29. Também seria uma opção, tá? Mas realmente essa questão aqui, ela exigia um pouco mais, tá? Eu vou salvar aqui o PDF e também mando para vocês, ok?